revigorar o time, baixar a média de idade. Só que hoje ficou muito claro também que que para isso não significa você limar esses jogadores dos planos. Jogadores que, em tese, são muito retrato de uma fase, de uma etapa anterior do Fluminense campeão da Libertadores, numa etapa mais avançada já da carreira, só que eles têm uma dose de talento que é muito rara de encontrar. E no momento de uma parte final do jogo, um jogo muito amarrado, um jogo de difícil criação, é muito simbólico. Ele falou, esses jogadores que construíram uma triangulação belíssima. Marcelo, Ganso, Keno, liberando o Keno e manipulando, inclusive, esses encaixes individuais do Atlético. Eu acho que o Atlético começa o jogo conseguindo ter um pouco mais de controle. O Fluminense cresce a partir de uma mudança do Mano. Por quê? Nos encaixes do Atlético, o Fux era quem defendia como lateral direito, quem pegava o Serna, que era o ponto esquerda do Fluminense. Com o Scarpa vindo fazer a volta com o Diogo Barbosa, encaixava no Diogo Barbosa. O Mano inverte e coloca, em dado momento do primeiro tempo, o Arias para o lado esquerdo e o Serna para a direita. Porque o Fux ele é um pouco menos ágil e o Arias tem essa capacidade dessa movimentação de tentar atacar o espaço. Inteligência para atacar esses espaços. Ele com o Diogo Barbosa conseguiram fazer algumas jogadas pelo lado esquerdo, tem um cruzamento para trás que o Serna tem a chance de finalizar e não consegue isso. E uma outra situação que não termina em finalização, o Fluminense consegue ter alguma coisa por ali. Mas no todo, assim, não é um primeiro tempo de grandes chances. E aí, a observação que você fez sobre o Paulinho e o Hulk, a gente vai tentar fazer a recompensa do jogo de Copa, e o time do Mano não é exatamente um time que primeiro ele parte, depois ele vê como é que ele se defende. Primeiro ele se defende, depois ele vê como é que parte. Inclusive, o gol do Fluminense no final, a postura do Fluminense no segundo tempo é de um time que vai buscar o resultado só no primeiro tempo. No segundo tempo, desculpa. Na etapa inicial, o Galo monta uma linha de 4, uma linha de 5 ali, abre o Arana, abre o Scarpa, parece que vai pressionar, mas não vai pressionar. Ele desmonta um pouco o Fluminense no meio de campo, o Fluminense não consegue jogar. E aí fica aquela coisa, o Fluminense não joga, o Galo satisfeito com travar o jogo, o Fluminense não joga. Aí depois o Mano vai fazer algumas alterações, o gol nasce, né? E as alterações dele, o Marcelo destrava um meio de campo ali. As alterações são conservadoras. Eu acho muitas alterações conservadoras. A gente pode debater, vou falar com você também. O Lima pelo Martinelli, apesar de ocuparem o mesmo lugar, o Lima chega mais e é menos conservador, para usar o seu termo, que o Martinelli. O Marcelo é um cara que se posicionou e precisou de um toque para achar o Keno para fazer um lance de um contra um para achar o cruzamento. Parece que, nossa, né, passou tudo pela mão do Mano. O Marcelo, o Keno e o Lima, mas não necessariamente era o Fluminense que estava tentando volume, como disse, por exemplo, o Botafogo. Não, mas ele... Em casos, eu não vou desprezar a chance do Atlético classificar. É mata-mata, é futebol. Eu só acho que se o Atlético não elevar o nível, a chance do Fluminense passar é maior. E aí, tem a grande notícia para o torcedor do Fluminense. Porque quem assistiu o River e Colo-Colo, eu dei uma olhadinha no jogo depois. Colo-Colo foi melhor. Foi melhor. O River, obviamente, é melhor que o Colo-Colo, tende a classificar, mas nenhum deles é melhor do Fluminense. E aí é a final da Libertadores. Em um jogo só, chegando como campeão, não estou dizendo que vai conseguir o bicampeonato. Quer dizer, o resultado de hoje, é aí que eu quero chegar, por mais que não seja futebol brilhante, além de merecido, ele é muito grande. Porque ele desconstrói a ideia de jogo do Atlético, ele tira do Milito a possibilidade de fazer aquilo que ele tem feito no mata-mata, que o levou no limite a outra fase da Copa do Brasil, mas que também gerou uma superioridade do Fluminense hoje, 1-0 pro Fluminense, e que vai ter que mudar pelo menos alguma coisa no jogo de volta, até porque o Mano Menezes vai saber usar isso, o Mano Menezes gosta desse tipo de coisa. Você achou a bola enorme? Acho que não é nada que preocupe não, assim, deve ser alguma coisa tranquila, né? Assim, saiu do jogo, mas deve ser uma coisa tranquila, mas não cheguei a falar com ele não. Tá? Jogo de Libertadores, quartas de final de Libertadores, é sempre assim. E o segundo jogo vai ser a mesma coisa, a gente tem que estar preparado, tem que se preparar bem para poder ganhar. A gente acabou com o trio de ataque, já tem o time titular campeão da Libertadores ano passado. Keno, Cano e Arias, acabou que o Keno fez a jogada, enfim, deu certo essas mudanças com o tempo, né? Deram certo as mudanças com o tempo. Exatamente, mas a gente está aí para ajudar, né, no que for. A gente tem, né, o Keno tem participado um pouco menos do que o ano passado, mas a qualidade dele é indiscutível e hoje acabou ajudando o Fluminense a sair com a vitória também. Tá aí outros caras gigantes, né? Com experiência, com títulos, com tudo que a gente pode imaginar na matéria de futebol. O André, quando a gente fala voltar ao seu país,
uma decisão provavelmente familiar também. Então não é que ele está aqui já num outro nível de competitividade e o Brasil acaba sendo uma escolha meio única. Não. Eu vou repetir, ele estava atuando no Chelsea. E se não me engano, ele tinha proposta de renovação, claro, contrato na Europa de 1 ano somente, mas ele decidiu voltar. E aí é claro, mas hoje ele se lesionou, se machucou. Bom, infelizmente está todo mundo se machucando aí, né? Essa é uma temporada brutal. Talvez tenha a ver com a idade, talvez não tenha. Do ponto de vista físico, ele está muito bem. Então, tomara que tenha sido só um probleminha desses que também são comuns, frequentes, e que ele se recupere logo. Vamos lá para o Maracanã. Números na tela pra gente acompanhar juntos. Olha só, a posse de bola virou, hein? No primeiro tempo o Atlético estava com mais posse de bola, mas no total o Fluminense saiu na frente com 51% contra 49% pro Galo. Chutes ao gol, o Flu também deu mais, 12%. O Atlético só 9 chutes ao gol. Faltas, o Fluminense também fez mais. 15 faltas pro tricolor das Laranjeiras e 9 pro time do Galo. Vocês sabem que a gente tá só começando a esquentar aqui, tem... Agora, o que eu achei que a estratégia que o Fluminense traçou foi muito bem sucedida. Seja a do primeiro tempo, que era clara, que o Mano abria os meias e volantes para carregar a marcação individual para o lado. E Martinelli. Serviam como iscas, Bernal saía para um lado e arrastava o Bernard, o Martinelli saía para o outro lado e arrastava o Alan Franco. Às vezes o Ganso também circulava e tirava o Fausto Vera. 2 vezes uma bola do Thiago Santos entrou para o Arias. E a movimentação do Arias também quebrava a marcação individual. Ele é o cara que ficava flutuando atrás dessa linha de meio de campo. Porque a marcação do Milito é individual, mas ela não permite. Eu achei que no segundo tempo também o Mano foi muito bem quando ele puxou a arquibancada para dentro do campo. Quando ele coloca o Cano, e ele coloca o Cano muito pelo respeito que tem ao Cano, porque sabe que o Cano numa bola limpa decide, não decidiu hoje, mas podia decidir. Ele trouxe a arquibancada toda para dentro do gramado no momento mais delicado. O Atlético começou a... Esse é o Nense que a galera quer. Rebentou o Galo. Agora, um detalhe importante. O Galo veio para empatar o jogo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento.